Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada no pranto de dor: Oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho para falar contigo, eu choro. É paixão pela sua presença, Senhor. É hora do nosso momento com Deus. A palavra do Senhor Jesus nos fala no livro de Jó, no capítulo 29, no versículo 1, 2 e 3. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Nessa passagem bíblica, nós podemos ver, que Jó ele sentia saudade de Deus. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó ele sentia saudade de Deus, ele sentia saudade de quando Deus guardava ele, de quando Deus estava com ele, de quando Deus abençoava ele. Ele sentia saudade de quando ele era feliz, ele sentia saudade da vida passada dele, porque nesse momento que ele estava passando, nesse estado miserável que ele estava passando, nesse momento de tristeza, nesse momento de dor, nesse momento que ele estava sentindo sozinho, que ele estava sentindo abandonado, triste, sozinho, sem amigos, sem saúde, sem família, somente com a sua mulher, porque também havia perdido os seus filhos, as suas filhas. Ele estava sentindo sozinho, abandonado, estava sentindo triste e só. E muitas das vezes nas nossas vidas, eu não sei qual momento que você está passando, mas tem momento que a gente se sente triste, a gente se sente abandonado, a gente se sente só, como se Deus estivesse esquecido da gente, como se os amigos tivessem abandonado a gente se sente só. Mas nesse momento a gente não pode pensar que Deus ele esqueceu de nós, que Deus não está conosco, que Deus nos desamparou. Nós precisamos acreditar que Deus ainda é o mesmo, que Deus ainda faz parte das nossas vidas, que da mesma forma que Deus ele nos guardou nos nossos momentos felizes, nos nossos momentos de saúde, nos nossos momentos de alegria, é o mesmo Deus que está nos guardando, que está conosco no momento triste, no momento de dor, no momento que nós estamos sentindo só, no momento em que às vezes a gente acha que está sozinho e que o mundo nos abandonou, que os amigos nos abandonou. É o momento que nós precisamos
acreditar que Deus ainda está conosco. Neste momento, nós vamos lembrar da mulher de Ló, que ela precisou sair da cidade às pressas, mas o esposo dela, mas a ordem era não olhar para trás. E a Bíblia fala que a mulher de Ló, naquele desespero, saindo, correndo da cidade, ela olhou para trás. E no momento que ela olhou para trás, ela ficou no lugar, porque a ordem de Deus não era olhar para trás. E ela olhou para trás e ela ficou no mesmo lugar. Ela não saiu do lugar. Então, a ordem de Deus é não olhar para trás. No seu momento de luta, no seu momento de dificuldade, no seu momento de tristeza, no seu momento de dor, é hora de olhar somente para frente. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de olhar para o lado, não é hora de olhar para o outro. É hora de olhar somente para frente. É hora de seguir reto em direção à eternidade. Porque o caminho que nos leva à eternidade é um caminho reto, é um caminho que segue a direção reta. É um caminho que não tem erro, é um caminho em direção à eternidade. É um caminho em direção ao nosso Senhor Jesus, que nos espera de braços abertos. Não é hora de olhar para trás, porque se nós ficar com saudade do mundo e se nós olhar para trás, nós vamos ficar para trás. Se nós sentir saudade das coisas terrenas, das coisas do mundo, das coisas que nós fizemos no passado, não é hora de nós olhar para o passado. Não é hora de nós olhar para as coisas que nós fizemos no passado. Porque se nós olhar para trás, para o passado, né? Porque às vezes você vai imaginar que no passado você era mais feliz. Então, se você olhar para o passado, você vai ficar parado. Você não vai seguir na direção reta. Porque o servo de Deus é preciso passar pelas lutas, pelas dificuldades, pela dor, pelo sofrimento, pelo desespero, sem olhar para trás e seguir em direção reta. E se você olhar para um lado, olhar para o outro, se você desviar o seu olhar para a esquerda ou para a direita, você também vai ficar parado. Você não vai conseguir seguir na direção reta. Se você olhar para um lado, olhar para o outro, você vai desviar a sua atenção do caminho, que é o Senhor Jesus. Se você olhar para a direita ou para a esquerda, se você olhar para aquilo que o amigo está falando, o irmão está falando, se você olhar para aquilo que está desviando o seu olhar, porque tem muitas coisas que desviam a nossa atenção, que desvia o nosso foco na eternidade. Tem muitas coisas que desvia, que faz a gente sentir saudade do passado, que faz a gente olhar para trás.
desvia o nosso olhar para a esquerda, desvia o nosso olhar para a direita, mas o momento não é de olhar para trás. O momento não é de sentir saudade das coisas que nós fizemos no passado. O momento não é de olhar desviar o nosso olhar para o mundo, porque tem muitas coisas para nos oferecer de mal, para desviar o nosso olhar, para tirar o nosso foco. Mas o momento é de seguir reto, no caminho reto rumo à eternidade. Talvez você esteja sofrendo, perdeu a saúde, a sua saúde não está uma saúde perfeita mais, a sua alegria não está uma alegria como era no passado mais. Talvez você está sofrendo uma decepção, uma perda, uma tristeza, um momento de dor, de desespero. Mas eu digo para você que não fique lembrando do passado. Não fique mais pensando no passado. Não fique olhando para o passado. Porque senão você não vai conseguir ter a sua vitória. E a sua maior vitória é a sua salvação. É o seu momento com Deus. A sua maior vitória é o seu momento quando você chegar na eternidade. Você abraçar Jesus, sentir Jesus e dizer para Jesus, aleluias, glória a Deus. Esse é o momento de eu estar com o Senhor. Eu passei pelo mundo. Eu passei pelo sofrimento, assim como foi Jó. Mas eu não desviei o meu foco. Eu continuei até o fim. Vai ser o momento de você abraçar Jesus e dizer, Jesus, aqui estou, aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz, no livro de Jó, no capítulo 29, no versículo 1 e 2, você pode abrir a sua Bíblia e conferir que Jó, ele sentiu saudade de Deus. Ele sentiu saudade do momento que Deus guardava ele. Ele sentiu saudade de quando ele era rico, de quando ele era feliz, de quando ele tinha sua família, de quando ele tinha sua saúde, de quando tudo dava certo na vida dele, de quando ele ajudava os amigos, de quando ele amparava os idosos, as viúvas. Ele sentiu saudade, mas ele continuou. Ele continuou porque se ele blasfemasse contra Deus, contra o Espírito Santo, ele ia perder, ele não ia receber a sua vitória. Ele não ia ser vencedor, porque ele teve tudo de volta, ele teve a sua saúde, ele teve a sua família restituída, ele foi feliz novamente. Deus devolveu a felicidade para ele, porque ele não esqueceu de Deus. Ele continuou acreditando em Deus. Então, nosso foco
mesmo passando por luta, por dificuldade, por tribulações nesta vida, porque nós somos servos de Deus. E o verdadeiro servo de Deus, ele passa por provações, ele passa por luta, ele passa por dificuldade. Mas mesmo assim, para nós poder alcançar a vitória, né? E mesmo que nós não alcançamos a vitória aqui nesse mundo, nós vamos alcançar a nossa maior vitória, que é a eternidade, que é estar ao lado de Jesus, que é abraçar Jesus, que é sentir a verdadeira presença de Deus, porque Jó, ele sentia a presença de Deus. É paixão pela presença de Deus. É porque que Jó conseguiu ter a sua vitória garantida, que é ter a sua vida restituída em dobro. Ele recebeu tudo em dobro. Ele teve tudo em dobro. E mesmo que você não tenha aqui na terra a sua saúde restaurada, a sua alegria restaurada, os seus bens restaurados, aquilo que você perdeu de volta, mesmo que você não venha receber a sua bênção aqui nessa terra, não olhe para trás, não desvie o seu olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Siga em frente, no caminho reto, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho e a verdade e a vida. Se você caminhar por esse caminho, nesse caminho reto, sem olhar para trás como a mulher de Ló, sem desviar o seu olhar nem para a esquerda nem para a direita, porque se você desviar o seu olhar, você vai tropeçar, você vai cair. E se você cair e estiver sozinho, você não vai conseguir levantar. Você vai ficar no chão, você vai ficar sofrendo. O seu sofrimento vai ser maior. Se você cair, o seu sofrimento vai ser maior. Então, siga na direção reta. Porque mesmo se você não receber a sua vitória aqui na terra, a sua vitória na eternidade está garantida. E a sua maior vitória é a sua salvação. É a minha salvação. É poder chegar no último dia e abraçar Jesus. E dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu passei por luta. Eu passei por dificuldade. Eu passei por provação. Eu passei por dores. Mas eu estou aqui. Os meus amigos me deixaram. A minha família me deixou. Mas eu estou aqui. Mesmo sofrendo, passando decepções, mas eu estou aqui. Foi difícil caminhar em linha reta, mas eu estou aqui. Vai ser o momento de você abraçar Jesus. Esse vai ser o seu maior momento, a sua maior vitória. Acredite nisso. Acredite que Deus é a sua maior vitória. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.